Olá pessoal, hoje eu trouxe mais um problema aí do capítulo 10 do livro, problema de hoje 10.2. Então o problema fala o seguinte, fala para a gente calcular as deformações equivalentes no plano de um elemento aqui da bequilha, né? Então, ou seja, devido às tensões atuantes neste elemento, neste material aqui da bequilha, o que vai acontecer? Ele vai apresentar algumas deformações, a deformação normal no eixo X e a deformação por cisalhamento, que é o nosso gama XY. Então, como eu falei, ele pede para a gente calcular as deformações equivalentes no plano se orientarmos esse elemento a 30 graus no sentido anti-horário. Beleza? Então, o que acontece? Temos lá um elemento. Ele apresentou essas deformações. Ao se orientar este elemento a 30 graus, ou seja, ao se rotacionar a 30 graus no sentido anti-horário, este elemento, o que vai acontecer? Ele vai mudar o valor dessas deformações aqui, ó. Beleza? Então ele pede para a gente calcular isso. E no final, pede para a gente traçar um esboço do elemento deformado. Então, como é calculado essas novas deformações aí, ao se orientar esse elemento a 30 graus? Ele é calculado por intermédio das equações de transformação da deformação. Então, vamos primeiramente calcular aqui a nova deformação no eixo X. Então, essa é a equação que nós vamos utilizar. Agora, essa deformação passará a ser a linha, x', porque agora o nosso eixo X está o quê? Inclinado, né? Ele está orientado a 30 graus. Beleza? Então, perceba que essa equação ela está em função de todas as deformações aqui e em função da orientação do elemento, né? O nosso θ. Então, qual o segredo aqui? O segredo é só substituir os valores e respeitar os sinais das deformações aqui e da orientação também, beleza? Então vamos lá, que é 860 sobre 2, vezes 10 a menos 6, né? Tá tudo aqui 10 a menos 6, mais o valor que é 860 sobre 2, vezes 10 a menos 6, vezes o cosseno de duas vezes o valor do ângulo θ, que é de quanto? 30 graus. Agora, perceba que ele está no sentido anti-horário. O sentido anti-horário, por convenção, é positivo, beleza? Então, é 30 graus positivo. Se fosse no sentido horário, seria menos 30 graus. Então, fica mais o valor de gama XY, que é 375, sobre 2, vezes 10 a menos 6, vezes seno de duas vezes o ângulo, que é de 30 graus. Então, ao se resolver essa equação, 77,4 vezes 10 a menos 6. Então, tá aí. Agora, vamos calcular a deformação normal aqui no eixo Y. Então, perceba que essa equação ela difere da anterior, porque aqui, em vez de ser mais, é menos, e aqui também, né? Em vez de ser positivo, é negativo. Beleza? Então, novamente, vamos substituir os valores. Então, fica menos 400 mais 860 sobre 2, vezes 10 a menos 6, menos 400, menos o valor 60, tudo isso sobre 2, vezes 10 a menos 6, vezes o cosseno de duas vezes o ângulo de 30 graus, menos o gama XY, que é 375 vezes 10 a menos 6 sobre 2, vezes seno de duas vezes o ângulo, que é 30 graus. Resolvendo, você vai obter 383 vezes 10 a menos 6. Beleza? Agora vamos calcular o valor da nova deformação por cisalhamento, que agora é o nosso gama x', y'. Então, esta é a equação que você vai utilizar. Vamos só substituir os valores. Então, fica gama x', y' será igual a x, que é de quanto? Menos 400. Então, observe que jogou sinal, ó. Menos com menos aqui, do 400 aqui, beleza? Então, ficou positivo. Vezes 10 a menos 6, vezes o seno de duas vezes o valor do ângulo, que é 30 graus, então fica 60 graus, mais o gama x', aliás, o gama xy, que é 375 vezes 10 a menos 6, vezes o cosseno do ângulo, de duas vezes o ângulo, que dá 60 graus. Resolvendo isso aí, o nosso gama x', y' será igual a 1.279 vezes 10 a menos 6. Então, tá aqui os resultados, né, das deformações equivalentes ao se orientar este elemento a 30 graus, no sentido anti-horário. E agora vamos para o próximo passo, que é o quê? Fazer o esboço desse elemento deformado.
Então, primeiramente você vai fazer o quê? Vai representar aqui os eixos x e y. Agora observe lá que o problema falou que este elemento ele está orientado a 30 graus no sentido anti-horário. Então, o ângulo sempre parte aqui, ó, do eixo x. Então, está aqui o nosso ângulo, né, no sentido anti-horário, né, positivo. Se fosse no sentido horário, esse ângulo estaria aqui para baixo, ó, no sentido horário, beleza? Então, está aqui a nossa reta x passa a ser agora x', tá certo? E perpendicular a essa reta x', nós temos o quê? A reta y'. Então, está aqui a nossa reta y' e temos aqui o nosso elemento, ó. Nosso elemento diferencial. Então, aqui o comprimento inicial desse elemento no eixo x é quanto? dx', porque agora o nosso elemento está inclinado, né? E aqui o comprimento no eixo y, nosso dy', beleza? Agora, como vamos representar essa deformação no elemento? Observe o seguinte, vamos olhar aqui primeiramente para a deformação no eixo x'. Observe que o valor deu um valor que positivo, certo? O que isso significa? Que houve um alongamento do elemento nesse sentido aqui, ó, no sentido x', positivo. Então, por convenção, positivo, alonga-se, negativo, houve o que? Uma contração do elemento. Então, vou representar este comprimento, o quanto que ele se deformou, né? Ou seja, alongou. Então, tá aqui, ó, mais ou menos aí, nesse sentido aqui do eixo x. E como que a gente calcula esse novo alongamento? A gente aprende lá no capítulo 2, quando a gente quer calcular um alongamento, uma contração de um elemento, basta a gente fazer o quê? Pegar a deformação normal e multiplicar pelo comprimento inicial. Então tá aqui, ó. Beleza? Agora vamos olhar aqui a deformação no eixo y'. Houve uma contração do elemento ou um alongamento? Olhando aqui no valor, no resultado, ó, deu positivo, tá certo? Percebe que ele é bem maior do elemento nesse sentido aqui, ó. Alongamento esse que é calculado como? A gente pega a deformação, que é essa daqui, e multiplica pelo comprimento inicial do elemento nesse sentido aqui, que é de quanto? Que é o dy'. Então tá aqui, ó. Vamos olhar aqui a deformação por cisalhamento. Novamente, a gente tem que olhar o sentido aqui dos resultados. Então, percebe que deu um resultado positivo. O que isso significa? Como é uma deformação por cisalhamento, a gente está olhando aqui o ângulo formado aqui, ó, entre os elementos. Ó. Perceba que antes era o quê? De 90 graus. Então, esse elemento está aqui, ó, no sentido anti-horário, positivo, sentido anti-horário. Então, é o mesmo sentido aqui, ó, do ângulo de 30 graus. Só que aqui o nosso eixo de referência passa a ser quem? O eixo x'. Então, houve aqui um sentido anti-horário deste elemento. Então, o que acontece? Esse ângulo de 90 graus, ao se deformar, ao se ocorrer essa deformação no elemento, o que vai acontecer? Esse ângulo vai ser menor que 90 graus, tá certo? Então, a gente representa essa redução do elemento aqui, ó, do ângulo, aliás, tanto aqui no eixo x' quanto no eixo y'. Então, tá aqui, ó, representado. E o valor desse ângulo, ele é calculado como? Basta dividirmos por 2 esse valor aqui. Então, fica o nosso gama x', y' sobre 2. Então, tá aqui, ó. Então, é esse aqui, entendido isso, ó, sentido anti-horário. O que a gente faz? Vai ligar esses pontos aqui, ó, até esse ponto aqui e vai traçar uma reta até esse ponto aqui. Então, fica assim, ó. Então, essa aqui é a deformação do elemento aqui nesse sentido, tá vendo? O que a gente faz para poder fechar? A gente tem que fechar esse elemento. O que a gente faz? Vamos traçar uma reta paralela a esta reta aqui e vamos traçar uma reta paralela a essa reta aqui, ó, fechando assim o nosso elemento. Então tá aí a deformação o esboço, né, do elemento deformado, beleza? Então, fechamos aí com este problema 10.2. Então, quero agradecer aqui para quem viu esse vídeo até o final, né? Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos e até o próximo vídeo.